Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui comigo o deputado estadual Dudu Holanda, do PSD. Ele vai falar sobre as experiências vividas aqui na Assembleia Legislativa da ação parlamentar durante 8 anos de mandato, e o que ele pode destacar das perspectivas para o próximo ano na política aqui em Alagoas. Portanto, eu agradeço antecipadamente ao deputado Dudu Holanda e comecemos, deputado, por um fato que movimentou a vida política aqui nesse final de semana, no início, melhor dizendo, da semana, com o senhor fazendo a denúncia de que sua conta no WhatsApp foi hackeada, e que o senhor foi vítima desse crime eletrônico por ter a sua conta hackeada, e as pessoas, os criminosos, pediram empréstimos, se passando pelo senhor no WhatsApp. Eu pergunto, como foi que o senhor chegou a descobrir a tempo de não ter um prejuízo maior? Porque geralmente as pessoas sofrem prejuízos incalculáveis com esse tipo de crime eletrônico. Veja agora, eu estava com outro aparelho na mão quando o meu outro número falou comigo. Olá, estou precisando de uma ajuda. Eu não entendi como é que o meu outro número estava falando comigo mesmo. Ele estava no carregador. E naquele momento eu olhei e vi que tinha algo estranho. E daí fui acionar meu WhatsApp. Quando eu fui acionar meu WhatsApp, eu não conseguia mais desse número, que era o número que tinha se comunicado comigo. Imediatamente eu corri, fui na TIM. E naquele momento eu comecei a receber ligação de outros aparelhos para esse número que estava funcionando, dentre eles o deputado Ricardo Nezinho, um amigo meu do estado do Paraná chamado Júnior Lapezac, que foi ele que foi lesado por esses bandidos. Enfim, os amigos foram me ligando e, Dudu, tem alguém que hackeou seu telefone e está pedindo dinheiro. Era uma quantia de R$ 4.300, que estava precisando desse dinheiro com urgência. Bom, esse meu amigo lá do estado do Paraná fez o depósito. Os demais eu consegui avisar a tempo. E hoje, pela manhã, eu fui à DEIC, Delegacia de Investigações e Capturas, registrei o boletim de ocorrência, prestei meus esclarecimentos ao delegado Tiago Prado, já passei o boletim de ocorrência para o estado do Paraná, para o meu amigo Júnior, e para tentarmos, assim, tomar as providências legais cabíveis para localizar este cidadão, que já localizamos no estado de São Paulo, quando ontem ele fez Foi feito de presídio essa ligação? Não sabemos, mas foi passado duas contas, uma conta do Banco do Brasil e uma outra conta do Bradesco, que foi essa conta que o Júnior fez o depósito. Isso foi um episódio lamentável. Eu já tinha perdido, eu tinha perdido o Facebook, que foi hackeado. Já recebi diversas reclamações de amigos que as pessoas ficam pedindo o e-mail, daqui a pouco tomam o e-mail da pessoa e apagam o Facebook da pessoa que cedeu o e-mail. Enfim, eu sou, pela segunda vez que eu tenho, dessa vez foi o WhatsApp, e da outra vez tinha sido um Facebook meu que já tinha sido hackeado. O que a polícia, os policiais dizem em relação a esse tipo de crime, que é recorrente, não é? A gente, quando não é lesada dessa forma, pelo menos eu recebo ligações cujo endereço vem Estados Unidos, China, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, e ninguém... Por exemplo, ali a gente fica totalmente vulnerável a um crime como esse. E o que a polícia diz sobre essa questão? Não há ainda um controle que garanta não se fazer esse tipo de ligação? A fragilidade são das operadoras. Porque quando um hack dá uma entrada numa operadora dessa, é porque ele tem alguma informação. Geralmente pode ser que tenha ligação com funcionários da própria operadora. E facilita, assim, ele fica nessa quadrilha, como hoje eu ouvi do delegado, e dificulta até o trabalho da própria polícia, que não está ainda munido de todos os equipamentos necessários para chegar até os criminosos. Às vezes chega e às vezes não chega. É difícil. Quem vai ressarcir o seu amigo? A operadora, ela tem a obrigação de ressarcir? Ele pode agir também para um ressarcimento da operadora. Ele tentou pelo Banco Bradesco, eu passei o boletim de ocorrência, passei as informações todas, ele está vendo os meios legais para
poder ser ressarcido, ou através da operadora ou através do banco Bradesco, que foi o banco que ele fez a transferência. Que fez a transação, não é, sem... O banco também fica numa situação difícil, não é? Porque ele precisou do serviço do banco e foi utilizado, né? O banco não tem culpa também. É lamentável, infelizmente há uma má-fé nisso aí, há criminosos em todo o país agindo. Em Alagoas, eu recentemente conheço algumas vítimas, dentre eles, hoje de manhã estava comigo o delegado Antônio Carlos Lessa, que foi vítima também, o deputado Marcos Barbosa, o ex-deputado Gilvan Barros, dentre outras pessoas que estão sendo vítimas desse golpe. Deputado, e em relação, por exemplo, à segurança, a partir de então, o que é que a polícia, pelo histórico, não é, de denúncias que são feitas, falam sobre a vulnerabilidade do número? O número permanece o mesmo? Como é feito esse procedimento lá na operadora? Eu tive na TIM, foi desativado o meu outro chip e foi feito um novo chip com o mesmo número. Só que eu não consegui recuperar o meu WhatsApp desse número. E eles estão tentando recuperar, até porque o criminoso está utilizando a minha agenda do WhatsApp para fazer esse crime com as pessoas. É um trabalho bem específico de hackers, né? Hackers criminosos. Um conhecimento mesmo aí de avanço tecnológico muito bem preparado. E lamentavelmente nós não estamos tão preparados quanto esses elementos. E a legislação também nova, né? Existem vários espaços aí obscuros entre como viabilizar o acesso a esses criminosos também e poder penalizá-los, né? Ainda ontem eu fiz contato com uma pessoa que tinha sido aplicado o golpe e ela falando que ia me acionar na justiça. Eu disse a ela que estava munido das informações necessárias, tanto da TIM quanto da Polícia de Alagoas. Boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência, esclarecimentos meio prestados, para que eu possa demonstrar na justiça. E estou à disposição da justiça para comprovar que o meu Facebook foi hackeado e também o meu WhatsApp. Pela experiência que se tem, quanto tempo se leva para, digamos assim, isso depende de operadora, como também do banco, para ressarcir, resolver esse prejuízo que as pessoas têm e que as únicas que não devem pagar por isso são as pessoas, né? São os clientes, né? Veja, a informação que eu tive hoje do meu amigo foi que o banco não reconhecia aquilo como não uma culpa do banco. A dívida. Então eu acho que ele só tem agora a acionar a operadora. O tempo que leva eu não sei, porque aí vem uma questão jurídica para que a decisão... É uma batalha, né? É uma batalha, seja favorável a ele. Junto até a PROCON pode acontecer, Exatamente. Né? Então requer um esforço para que ele possa ser ressarcido. Porque, na verdade, a operadora é que tem que garantir a segurança do sistema dela. Do sistema operacional, não é, deputado? Exatamente. E eu não sou o primeiro que acontece isso. Diversas pessoas aqui em Alagoas já aconteceram, em outros estados também. E essas quadrilhas vêm aplicando esses golpes e vêm prejudicando inúmeras pessoas. Pois é, até que a pessoa seja convencida de que não foi, que foi um hacker, muitas vezes isso não foi o seu caso, mas acontece de a pessoa ter prejuízos incalculáveis. Né? É verdade, além dos prejuízos, gera um constrangimento. Porque, por exemplo, a conta que é hackeada do Facebook, por exemplo, é uma outra conta. E quando a pessoa fala comigo, eu estou falando em outra conta e explico com a melhor educação possível. E mesmo assim as pessoas ficam chateadas, achando que até que a gente consegue convencer, dá um telefone para que a pessoa se comunique e veja que estamos falando a verdade. Bem, esperamos que essa situação seja resolvida num espaço de tempo mínimo para evitar mais transtornos ainda, né, deputado? Agora falemos sobre a ação parlamentar. O senhor que está no seu segundo mandato na Assembleia Legislativa, finalizando o seu segundo mandato, da experiência que o senhor teve aqui na Assembleia, o que o senhor destacaria, deputado? Olha, a minha experiência foi muito boa, tanto no meu primeiro mandato, quando aqui eu cheguei, e como eu já vinha da Câmara Municipal, onde tive 4 mandatos lá, a Assembleia, como Casa Legislativa, tem uma abrangência maior e atuação em todo o estado de Alagoas.
legisla sobre outros segmentos da sociedade. A exemplo das leis referentes ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, às polícias do Estado, ao fisco estadual. É uma abrangência bem maior em sua área de atuação, diferente da Câmara, que nós legislamos sobre causas do município, a exemplo de ruas, denominações, avenidas, não que nós não temos aqui como deputado, mas fica mais para as rodovias estaduais. E há uma diferença nas casas legislativas em termos da sua abrangência legislativa. De fato, a experiência que eu adquiri, tanto na Câmara inicialmente, quanto aqui na Assembleia, foram válidas para a minha vida, meu currículo parlamentar, durante esses 22 anos que eu concluo no dia 1º de janeiro de 2019. Dos quais 8 aqui na Casa. 8 aqui na Assembleia e 14 na Câmara Municipal de atuação legislativa. Pois é, deputado. E o senhor tomou a decisão de retirar sua candidatura, não é? E podemos dizer que o senhor não está desistindo da política, não é? Teremos eleições municipais, o senhor deve tentar uma vaga na Câmara Municipal de Maceió? Não, veja, eu tenho a pessoa do meu pai no exercício de vereador de Maceió. E essa é uma decisão que ele vai tomar. Em família? Em isso família, será decidido? Claro. Eu fiz um trabalho abrangente no estado de Alagoas, fiz um trabalho para ser reeleito deputado estadual. E aquela decisão que eu tomei naquele momento, faltando 17 dias para a eleição, foi porque eu teria um prejuízo eleitoral se o meu nome fosse julgado no TRE de Alagoas. Eu corri o risco de me tornar inelegível por 8 anos, por uma falha do meu advogado da época, que o meu processo correu a revelia em Brasília. E o meu processo é um processo muito falho em todo o seu trânsito, inclusive considerado nulo pelo presidente em exercício do Tribunal de Justiça de Alagoas, o desembargador Celírio Adamastor. E agora cabe à minha defesa recorrer, anular o meu processo, reiniciar o meu processo, para que eu possa continuar a minha carreira política. Eu não perdi os meus direitos políticos, eu votei no primeiro turno e votei no segundo turno. Ou seja, se eu sou eleitor, eu também sou elegível. Então eu não perdi os meus direitos políticos, mas eu só pude garantir isso com aquela estratégia que no momento eu não tinha outra alternativa a não ser colocar o meu irmão para me substituir e terminar os 17 dias das eleições. Ele foi muito bem votado, teve 20.172 votos, mas nós não conseguimos êxito nas eleições. Bem, o senhor está otimista quanto a essa nova etapa de embate nos tribunais? Estou porque o meu advogado já me mostrou e me convenceu de que o meu processo é um bom processo para a minha causa e eu acredito que sairemos vitoriosos. O que o senhor mais lamenta é o fato de não ter continuado a campanha? Eu lamento, durante os 22 anos que eu prestei de serviços a Maceió e ao estado de Alagoas, talvez no melhor momento eleitoral para mim, as minhas bases políticas correspondendo, a minha atuação política em todo o interior, eu tive uma abrangência maior em termos de base, era o melhor momento, e era o momento que eu teria uma maior votação. Não é fácil você sair de uma eleição, faltando poucos dias para a eleição, por um motivo de que você ficaria inelegível. Então eu tive que tomar essa decisão para poder seguir... Uma decisão extrema, né? Não é? Extrema. E poder seguir apto a que amanhã eu possa ser candidato ou nas eleições municipais ou nas próximas eleições estaduais. Vai demorar, porque, queira ou não, 4 anos fora da atividade legislativa não são 4 dias. Mas a tradição da família Holanda de se manter unida em busca de um resultado positivo, isso pode minimizar os efeitos dessa decisão, não? Sim, nós já tivemos outros momentos difíceis na vida e conseguimos dar a volta por cima. Então, vamos trabalhar novamente
para que no momento próximo nós possamos dar a volta por cima e recuperar nossa cadeira aqui na Assembleia Legislativa. Deputado do Holanda, vamos para um comercial rápido e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o deputado estadual do Holanda, do PSD, ele que está na Assembleia Legislativa no final do seu mandato de 8 anos da Casa, ou seja, 2 legislaturas. E ele fala sobre a experiência na Assembleia, os projetos, não é, em geral, que demandaram a sua atenção aqui. E aí eu peço ao senhor agora, qual, digamos assim, um momento que pode definir uma situação de tranquilidade no Poder Legislativo. Esse momento seria hoje, deputado? Atualmente? Sim. Desde quando foi eleita a nova mesa, que a Assembleia vive um novo momento. Os grupos conseguiram pacificar e nós vivemos um momento de muito mais tranquilidade. Tivemos um primeiro biênio mais tenso, mas o segundo biênio, com a nova mesa diretora, novo momento de gestão, composição, tem demonstrado um equilíbrio e uma tranquilidade para a atividade legislativa na Casa. Pois bem, se a gente for fazer um comparativo entre as 2 últimas legislaturas, nós tivemos na legislatura anterior a essa uma mudança digamos assim, uma renovação de 40%, né, no plenário da Casa. Este ano, além dessa renovação, ainda há uma questão específica, que é a faixa etária, que diminuiu na anterior e diminuiu mais ainda agora. O senhor, com a experiência que o senhor tem de parlamento, o que se pode prospectar, digamos assim, de uma assembleia produtiva, juntando experiência com quem chega à casa, como já aconteceu com o senhor no início aqui no parlamento alagoano? São as gerações novas que vão chegando e vêm participando também da atividade política. Então, como você bem colocou, vai haver uma mistura, né, um balanço de experiência com juventude, com novas ideias. Todo o jovem que chega no parlamento, ele chega com ideias inovadoras e que imagina as transformações. Evidentemente que, ao chegar no parlamento, ele vai tomar um conhecimento como é o trânsito, né, como é os procedimentos. E, evidentemente, que vai amadurecer politicamente e vai entender como se dá o processo legislativo. Por isso que as gerações vêm mudando, novas ideias vêm surgindo, mas também fica nas experiências daqueles, mesmo que jovens na idade, mas experientes no tempo da atividade política, passa a demonstrar maior conhecimento e fazendo com que os jovens políticos também aprendam e façam com que as suas atividades sejam expostas de uma maneira em destaque. Eu acho que a próxima legislatura tem uma renovação
de 35% a 40%, e vai fazer com que haja esse equilíbrio entre os mais jovens e os mais experientes. Vai ser um bom parlamento, vai ser um campo de boas discussões. Como o senhor analisa o processo eleitoral nos últimos anos? A cada ano fica mais difícil, né? Vem aí a lei eleitoral que passa a valer nas próximas eleições, que vai considerar eleitos aqueles candidatos que têm o maior número de votos. Não vai haver mais essa questão do voto da legenda, que vai definir se um candidato ou outro, um que tenha mais votos não consiga entrar. Como o senhor analisa essa questão? Eu analiso de uma forma mais justa. Acho que quem tem mais votos deve ser representado, ser o legítimo representante da população, que em uma maior quantidade expôs nas urnas o sentimento de eleger aquele parlamentar. A proporcionalidade diz que as pessoas, os povos, as classes sociais, as raças devem ser representadas, e isso está garantido na Constituição Federal. Evidentemente que o sistema proporcional há muitos anos vinha beneficiando, através das coligações, candidatos que tinham menos votos. Esse era um sistema que, como a regra estava posta, as pessoas passavam a se eleger com menos votos. Nesse novo momento que nós vamos viver, nós vamos ter eleições em que os candidatos mais votados serão os candidatos que serão diplomados, serão eleitos. Eu acho, na minha opinião, que serão eleições mais justas. Deputado, em relação ao número de partidos no país, o senhor é favorável ou contra essa proliferação de partidos? Eu acho que deve ser resumido. A cláusula de barreira já deu uma demonstração deste novo momento, e acredito que haverá agora a fusão partidária, né, as incorporações partidárias, como já houve em outros momentos. E, evidentemente, que haverá também um maior controle através do próprio TSE no momento em que venha surgir um partido novo no país. É necessário que haja um maior controle para que não possa ter tantas legendas como estava recentemente, se não me engano, tem 40 legendas em todo o país. E favorece isso também aquela figura antiga chamada de candidato laranja, né? Candidato laranja, partidos de aluguel, né? Legendas de aluguel que chama. Enfim, é importante que você tenha bons partidos políticos com boas representações e que os partidos políticos cada vez mais sejam fortes. E não essas legendas de aluguel, essas legendas que só fazem com que surjam cada vez mais candidatos laranjas para denegrir as imagens das pessoas, em vez de fazer discussões melhores para o bem da sociedade. Pois bem, em relação ao processo, volto a falar, do processo eleitoral, muitos candidatos que obtiveram vitória nessas eleições ainda criticam ou veem a eleição como uma das mais difíceis. O senhor, como, além da dificuldade que o senhor já enfrentou, ter que abdicar da candidatura, mas fazendo uma análise apenas da eleição, não foi suficiente, por exemplo, reduzir o poder econômico para o resultado da eleição? O que está acontecendo, de fato, que cada ano fica mais difícil concorrer, se gasta muito ainda para garantir uma eleição? Este novo modelo, que foi a segunda eleição agora, de 45 dias, é de uma velocidade extrema. Porque se você tem bases políticas, você consegue ainda ter um destaque nas eleições. Mas o período, de fato, é muito curto, é um período muito veloz. É um período que você tem que ser assertivo, você não pode errar em momento nenhum da eleição. Tem que fazer a escolha de Sofia em alguns casos, né? Esse aqui eu posso, esse aqui já não conto mais. É um período curto, é uma viagem que você não tem muitas alternativas. Tem o caminho certo e o errado. Você não tem como pegar o errado e voltar para pegar o certo novamente. Não dá tempo. Não dá tempo. É muito curto, é eleição rápida, eleição assertiva e de estratégias pontuais que não podem ser erradas. Quem teve acesso à internet, o senhor pode dizer que
esteve bem mais favorável de ganhar a eleição. Essa é a moeda ainda mais forte a partir desta eleição? Tem sido demonstrado isso com alguns jovens candidatos que têm tido expressivas votações. Isso, sem sombra de dúvida, é a evolução da tecnologia e os jovens que participam da eleição desses políticos também jovens e fazem com que a tecnologia tenha um alcance bem maior e que faça a diferença no final. Isso tem demonstrado. Da mesma forma que favorece, também prejudica, né? Porque a velocidade com que as notícias, sejam elas verdadeiras ou não, ganham as redes sociais, o tempo mesmo do processo, da eleição não dá para voltar atrás e desconstruir aquilo que foi colocado de forma imprópria, né? Exatamente. Por isso que tem profissionais da área, né, bons profissionais, que prestam assessoria e que esses que estão melhores assessorados, de fato, têm destaque. E temos políticos em Alagoas que estão bem assessorados nessa área de mídia social. No plano nacional, como o senhor hoje vê a correlação de forças existente do poder que, pela primeira vez, a gente observa que a direita está na presidência da República. Pela primeira vez, digo, a partir de um período em que houve a ditadura militar no Brasil e o processo de redemocratização veio, a Constituição de 88 foi escrita, né? E agora nós temos uma candidatura vitoriosa que já se pronunciou nesses dias, que vai governar para todos. O senhor acha possível, o Brasil, ele está preparado para esses enfrentamentos? Vejamos, você colocou que depois de algum tempo chega ao poder novamente, a direita fez referência ao governo militar. Mesmo o presidente Jair Bolsonaro sendo um capitão da reserva, ele é um deputado federal de várias legislaturas e sabe muito bem como dialogar com o Congresso Nacional. Sabe ele que para aprovar as matérias em Brasília, ele vai ter que dialogar com deputados e com senadores. E isso faz com que os partidos políticos também possam opinar, né, manifestando-se. As bancadas. As bancadas. As bancadas, porque ele disse que não conversaria com partidos políticos. Você acha que ele vai manter essa vontade que ele expressou? Mas vejamos, conversar com o presidente do partido ou com o deputado que é presidente do partido, para mim, dá no mesmo. Dá no mesmo. Então ele vai ter diálogo com deputados que são presidentes de partidos, com os senadores que são presidentes de partidos e que os presidentes dos seus respectivos partidos vão passar a opinião da maioria dos seus partidários, quais são os pontos de vista dos partidos e opinar no governo dele. Eu acho que tudo que vem para somar, vem para contribuir, para ajudar, é louvável. E ele tem experiência para isso porque tem vários anos de parlamento e sabe que tem que dialogar com os colegas. O senhor, na Assembleia Legislativa, demonstrou interesse nos debates relacionados à questão da educação no estado de Alagoas. E eu pergunto, em relação ao Ministério da Educação, está anexado ao Ministério da Cultura. Nesse sentido, quando já existe um contingenciamento de recursos, né, por 20 anos, que foi aprovado no governo Temer, que vai tirar essa perspectiva de um financiamento à altura da necessidade do país, juntar duas pastas não seria um prejuízo, deputado? Como o senhor vê? Veja, eu discuti muito as questões ligadas à educação porque fiz parte da presidência, fui vice-presidente da Comissão de Educação aqui da Assembleia. E durante toda a minha vida pública sempre discuti. Acho que foi um avanço quando os ministérios foram divididos. Um dia eles já foram juntos, era Ministério da Educação e Cultura. Depois houve avanço, porque a área de cultura de fato cresceu, né? Cultura é separado de educação, apesar de que andem juntos, mas de fato a educação é uma área bem maior e bem abrangente. E a de cultura é ligada mais
a parte, já o nome já diz tudo, cultural, os teatros, a produção cultural. Mas enfim, que está ligada também a políticas públicas, não é? Sim. E voltar, né, ao passado, na minha opinião, é um retrocesso. Mas é a minha opinião. Eu não sei qual De é cidadão. o ponto, de cidadão. Não sei qual é o ponto de vista do presidente Bolsonaro. Eu acho que o Brasil tinha avançado com as duas pastas, 2 ministérios em separados. Já que agora ele voltou, o presidente do Brasil é ele. Vamos ver o que vai dar. E em relação ao Ministério da Agricultura e Meio Ambiente juntos, como o senhor vê essa fusão também? Da mesma forma, eu acho que eram avanços, né, que dividiam os 2 ministérios. Da forma, quando volta, no meu ponto de vista, se ele fala sobre economia, ele deixa também de atender as áreas específicas, tanto na questão da cultura e educação, quanto nessa questão que você tocou agora. Eu acho que são pastas diferentes, de atuações específicas, que por mais que tenham vínculos, mais que a atuação seria melhor em separado. Pois bem, quando a gente observa o que foi a eleição presidencial este ano, a guerra que se estabeleceu nas redes sociais, né? Como o senhor avalia que hoje o governo pode se portar para unificar a nação? É possível? Veja, o novo governo, como você bem disse, tem um perfil de direita. Recentemente nós tivemos a esquerda comandando o país por 14 anos, antes do afastamento da presidente Dilma. É um momento difícil, um momento de transição. Temos que aguardar, né, os dias vindouros, o futuro, para que a gente analise como vai se comportar o novo perfil de gestão do governo Bolsonaro. A partir daí nós vamos ver a reação do Congresso Nacional e também da sociedade brasileira. Até lá nós temos que aguardar para torcer que ele acerte e que traga bons resultados para a sociedade brasileira. Bem, deputado, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. O verde das florestas está em nossa bandeira e ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Dudu Holanda, do PSD. Deputado, o que dizer hoje das candidaturas que se colocam a cada 4 anos e o momento eleitoral que se vive com redes sociais, com outros componentes que não se tinha antes de uma forma tão determinante como é agora? Ficou mais difícil se eleger no Brasil? Veja, as redes sociais, elas têm uma intervenção muito forte e às vezes você tem políticos que têm muito serviço prestado e não conseguem desenvolver esse trabalho nas redes sociais, enquanto os mais jovens conseguem levar isso com mais facilidade. É necessário que, já que modernizou para o caminho das redes sociais, que todos nós passemos a nos aperfeiçoar para poder utilizar também as redes sociais e demonstrar os trabalhos que são feitos. O senhor vai investir em redes sociais? Vou ter que investir, né?
Tem que atualizar, tem que viver um novo momento. E como o senhor avalia hoje a possibilidade concreta de, na próxima eleição municipal, as eleições municipais, o senhor está presente nesse embate? Eu tenho que fazer uma avaliação familiar, né? A minha decisão não é somente minha. Não é monocrática. Não, como eu falei, meu pai é vereador de Maceió, está no exercício do mandato. Eu vinha no exercício do mandato de deputado estadual, não estou concluindo, né? Vinha de eleições vitoriosas, eu disputei 6 eleições e venci as 6 eleições. Seria impedido agora de disputar essa, tive que ser substituído pelo meu irmão. E eu vou esperar esse momento para discutir com mais maturidade, analisar o meu retorno à política ou não. Pode ser que eu tome outro rumo aí e vou cuidar de outras coisas. Rumo executivo, por exemplo? Gostar da política, eu vou continuar gostando, que isso está no meu sangue, não tem como, né? Mas vamos analisar. O senhor falou das bases, das suas bases eleitorais. Elas serão absorvidas pelos demais integrantes da sua família que estão em evidência politicamente falando? Veja, eu tenho tido contato, né? Mantido contato com as minhas bases diariamente. Nada mudou. Eu não pude ser candidato, mas todos corresponderam dentro das suas proporcionalidades. E meu irmão foi muito bem votado. Claro que se tivesse sido eu teria sido eleito, eu tenho certeza disso. Mas entendo o momento e vamos esperar para discutir um próximo momento futuro, a minha vida política, quanto ao meu retorno, ou não. De repente eu vou cuidar de outra coisa, como te falei. O que o senhor avalia do seu partido, o PSD, nas últimas eleições? Olha, o meu partido novamente elegeu um número expressivo de senadores, foram eleitos 5 senadores, foram eleitos 34 deputados federais, foram eleitos mais de 100 deputados estaduais. Aqui em Alagoas foram eleitos 2 deputados estaduais, reeleito o deputado Gilvan Barros Filho e eleito o deputado Ivan Beltrão. Foi reeleito pelo meu partido o deputado federal Marques Beltrão. Pela primeira vez o meu partido elegeu um deputado federal em Alagoas. E ele cresceu, né? Cresceu em Alagoas e cresceu em todo o Brasil. E eu espero que o presidente Gilberto Kassab continue coordenando politicamente o partido de uma forma que tende cada vez a crescer e aguardar os momentos futuros e como é que vai se manifestar o PSD em Brasília. O PSD tem uma preocupação com a formação política do partido, deputado? Veja, o nosso partido é um novo partido político. É um partido que tem 7 anos apenas de existência. E ainda está numa fase de modernização, apesar de que é um partido que investe muito nos deputados federais, principalmente, e nos senadores. Na bancada do Congresso. No Congresso. No Congresso, de fato, há um investimento maior em termos de mídia social, enfim. Mas aqui em Alagoas nós precisamos ainda dar uma melhorada. Isso eu acredito que o Marcos vai fazer, até porque ele assumiu a presidência tem pouco tempo. No âmbito dos municípios, essa estruturação do partido também está se dando? Sim, nós fundamos o partido com 4 prefeitos. Na primeira eleição conseguimos fazer 8, na outra conseguimos fazer 12. E é um partido que cada vez mais está crescendo em Alagoas. Deputado, aqui na Assembleia o senhor sempre bateu numa tecla que nasceu durante o seu mandato na Câmara Municipal de Maceió, que era um desejo ver aquela Ecovia Norte concluída para desafogar o trânsito, criar oportunidades de desenvolvimento naquela região. Agora, o que o senhor diz sobre essa possibilidade concreta? Olha, eu venho lutando há 22 anos. Inclusive trouxe o ministro, o Gilberto Kassab, para discutir essa obra aqui quando ele era ministro das cidades. Vem a passos lentos devido a desapropriações. Mas o prefeito Rui também está empenhado em concluir essa obra. Essa obra é uma obra estruturante, muito importante para o desenvolvimento de Maceió, onde vai ligar o Benedito Bentes até a L101 Norte, vai fazer com que tenha uma alça viária na Via Expressa.
E a importância dessa obra é porque vai atender toda a parte alta da cidade de Maceió, ligando a parte baixa. E vai facilitar o fluxo de veículos, que quem mora naquela parte alta da cidade já está sentindo de manhã a dificuldade de chegar até a parte central da cidade de Maceió. E essa obra é muito importante para o desenvolvimento da cidade. Há uma preocupação, deputado, quando se fala em desenvolvimento com obras estruturantes, da questão ambiental. O senhor tem essa preocupação? Sim, mas toda esta obra ela foi aprovada tanto pela Secretaria Municipal, quanto pelo IMA, quanto pela Secretaria Estadual. Esta obra não causa nenhum impacto ambiental. Muito pelo contrário, é uma obra que, devido a algumas barreiras que tem lá, facilita até ao saneamento da própria rodovia. O problema lá é porque existem proprietários de terras que existe um processo de desapropriação que ainda não foi concluído. E as pessoas estão aí para receber da prefeitura, e como é uma rodovia muito longa, são muitas partes de terrenos, de terras, para ser desapropriado. Mas é uma extensão enorme e que cada pedaço, digamos assim, pode ser alvo de uma ação em nível de É o que vem acontecendo. Judicialização. Por isso que vem demorando essa obra. Deputado, no tempo da sua atuação parlamentar na Assembleia Legislativa, que momentos o senhor poderia destacar, ou momentos que fez, digamos assim, que o sensibilizou na condição de representante da sociedade alagoana aqui no parlamento? Eu tive os meus melhores momentos no meu primeiro mandato, quando tudo ia acontecendo como fato novo. Depois que eu fiquei mais experiente e que passei a conhecer os caminhos, a gente percebe com mais maturidade. Então, talvez os melhores momentos que eu vivi, eu poderia destacar para o outro mandato, né? Depois, algumas defesas de projetos que eu consegui aprovar aqui na casa, que não tiveram nem muitos destaques, mas que têm um alcance social. A exemplo do teste do olhinho e da orelhinha das crianças. Esse projeto foi de minha autoria. Eu lutei muito pela lei da vaquejada. Aprovei a nível estadual e consegui lutar em Brasília e levar e convencer lá. E hoje é uma lei nacional onde garante mais de 800 mil empregos em todo o Brasil. Isso foi uma outra grande conquista. E, assim, a minha atuação política, eu sempre tive atuação nessas áreas de desenvolvimento. Sempre gostei de contribuir com o governo nas rodovias, nas indicações, para que fosse feitas novas estradas, novas rodovias, ou mesmo recapeadas as rodovias. Alguma frustração? Não, no mandato não. Eu sou muito feliz pelos 2 mandatos que exerci aqui na Assembleia. Aqui eu só construí amigos, do mais simples servidor, né, aos deputados, aos presidentes. Eu, graças a Deus, aqui fiz amigos e saio com a cabeça erguida do dever cumprido. E vamos ver aqui para frente o que vai acontecer. Mas não vai, pode-se dizer que o senhor vai continuar militando politicamente, é isso? Sim, eu sou filiado ao PSD e vou estar lá para discutir com o presidente Max, com os deputados Gilvan Barros, com o Ivan Beltrão e os nossos filiados no partido. Meu partido é um partido grande, né? E vamos discutir lá no meu partido o que é que eu posso ser útil. Bem, estamos no minuto final da nossa entrevista. Algumas considerações? Eu quero mais uma vez agradecer esse espaço, Gorete, e dizer novamente que durante esses 22 anos que eu exerci mandatos na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa, eu tenho a certeza, a convicção, né, e a consciência tranquila de que só fiz servir ao povo alagoano e ajudar aos municípios alagoanos a servir as pessoas. Enfim, eu saio com o dever cumprido de um político que, desde o dia que tomou posse até o último dia, cumpriu a sua missão. Esse é o meu sentimento. Obrigada, deputado Dudu Holanda, e boa sorte na sua carreira política. Obrigado. Até. Obrigada a você que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente.